do carnaval aí? Eu tinha uma vez esse negócio de cruzeiro, eu achei bonito esse negócio, né? Pois é, tá bonito. Muita gente, mas eu tava falando com a Leila, mas muita gente, é mais até do que dos outros anos. Mas esse ano foi mais desorganizado, devido à quantidade de gente. Mas, por exemplo, todos os outros anos eles já vêm. Eles saem ali com o carro de som, já saem tocando a música do cruzeiro, chega na rua, eles dão uma parada ali, abater um motor. Foi, entendeu? Então esse ano tinha muita mais o Atlético fizeram um bloco aí, você não veio do dia do Atlético, não? Não, tinha talvez uma quarta parte, entendeu? Mas eles organizaram direitinho. Inclusive deram, o pessoal comprou a camisa, tomou uma cerveja lá e depois só mais organizaram uma música mais. Então assim, eles organizaram bem, entendeu? Inclusive tinha muita gente, mas a organização esse ano não foi muito boa não. Eu acho que a câmera tinha que ser na frente. Na frente, pois é, não ficou, entendeu? Esse ano não foi boa a organização não. Declaro abertos os trabalhos.
devemos refletir e os passos que devemos dar, para que, fortalecidos com tua graça, possamos realizar teus desígnios. Ensina-nos a estudar os outros, nos deixe iluminar com tua luz. Ensina-nos a propor e não a impor, e fazer que busquemos sempre a verdade. Livrai nossa vida de quem é que dê sempre razão. Una-nos a ti para nos alcançar da verdade. Amém. A nossa especial do céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos deu ofensa. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Descei sobre nós. Descei sobre nós. Descei sobre nós. Pegue na sua mãozinha, igualzinho para a gente vai pegar na mão do namorado a primeira vez, só metade do dedo aqui, vai ficar a distância. Cadê a distância? Antes de iniciarmos os trabalhos, gostaria de cumprimentar todas as mulheres a que faço aqui na presença de vossas vereadoras Leia e Lili e das servidoras desta Casa Legislativa e todas as mulheres, pelo Dia Internacional da Mulher, comemorado amanhã no dia 8 de março. Gostaria de solicitar a secretária para fazer a leitura das indicações. Desculpa, da ata primeiro. Não liguei o seu não? Ligou. Ata da segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Lagoa Dourada, exercício 2019. Aos 18 dias do mês de fevereiro de 2019, às 18 horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de Lagoa Dourada, realizou-se a segunda reunião ordinária. Compareceram os vereadores Nélio Lourenço Coimbra, Rosmeire Rodrigues Vale, Virgílio Sebastião Vitor, Adão Rosa de Andrade, José Miguel Vanzelotti, Márcio Simeão da Paixão, Marli Maria de Melo, Vicente de Paulo Melo e Vinícius Cristiano Vieira de Rezende. Constatado o quórum legal, o presidente da Casa, vereador Nélio Lourenço Coimbra, sobre a proteção de Deus, deu abertura aos trabalhos. Foi lida a ata da primeira reunião ordinária e o presidente da mesa colocou a mesma em discussão e votação e, após a aprovação, a referida ata foi assinada pelos vereadores. O vereador Vinícius do Lavinho registrou sua presença e dos vereadores Vicente de Paulo Melo e José Miguel Vanzelotti na reunião com o bispo Dom José Eudes e declarou que seria interessante que o padre José Walter de Carvalho fosse convidado para palestrar sobre o tema da campanha da Fraternidade de 2019, Fraternidade e Políticas Públicas. Deram entrada, foram lidas e colocadas em discussão e votação as seguintes indicações. Indicação de número 04/2019, de autoria do vereador Vinícius do Lavinho, a qual teve seu teor esclarecido pelo autor, com a participação do vereador Márcio Simeão da Paixão na discussão da mesma, sendo aprovada por unanimidade. E ainda a indicação de número 5 de 2019, de autoria da vereadora Marli Maria de Melo, sendo aprovada por unanimidade. O vereador José Miguel Vanzelotti pediu ao presidente da mesa que fosse lido o requerimento protocolado por ele, solicitando parecer de constitucionalidade à assessoria jurídica desta Casa em todos os projetos de lei.
Sendo assim, o referido requerimento foi lido. Deram entrada, foram distribuídos aos vereadores e lidos os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 03/2019, que institui o Programa Primeira Infância no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, Criança Feliz, no âmbito municipal, providências. Projeto de Lei Complementar número 04/2019, que dispõe sobre o regime jurídico e o plano de carreira dos agentes comunitários de saúde e da outras providências. Projeto de Lei Complementar número 05/2019, que Município de Lagoa Dourada, Estratégia de Saúde da Família, Equipe Saúde da Família, Equipe Saúde Bucal, Regulamentação, Providências. Projeto de Lei Complementar 06/2019, que Alteração Lei Complementar número 200/2017, Plano de Cargos, Carreira e Vencimento, Servidores Públicos Municipais. Projeto de Lei Complementar número 07/2019, que Alteração Lei Complementar 189/2015, Piso Salarial Magistério. Projeto de Lei Complementar 08, que Alteração Lei Complementar número 201/2017, Recompõe Remuneração Profissionais NASF. E Projeto de Lei número 09/2019, que Reajuste Subsídios, ano 2019, membros efetivos do Conselho Tutelar Municipal. O vereador presidente, Nélio Lourenço Coimbra, comunicou aos demais vereadores que a secretária municipal de Assistência Social irá comparecer na Câmara no dia 25 de fevereiro deste ano, às 17h15, para esclarecimentos sobre o projeto de lei que trata do programa Primeira Infância. Foram colocados em discussão e votação em primeiro turno os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei número 044/2018, que Criação, Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, COMPDEC. Criação, Conselho Municipal de Proteção e Defesa Civil. Criação, Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil, FUNPDEC. Outras providências. Sendo aprovado por unanimidade. O vereador Vinícius do Lavim pediu que houvesse dispensa do interstício de votação. O pedido foi colocado em discussão e votação pelo presidente da mesa, vereador Nélio Lourenço Coimbra, e aprovado por unanimidade. Em seguida, o referido projeto de lei foi colocado em discussão e votação em segundo turno e aprovado por unanimidade. Projeto de Lei número 01/2019, que institui o Conselho Municipal de Controle de Saneamento Básico, providências, sendo aprovado por unanimidade. O vereador Vinícius do Lavinho pediu que houvesse dispensa do interstício de votação. O pedido foi colocado em discussão e votação pelo presidente da mesa, vereador Nélio Lourenço Coimbra, e aprovado por unanimidade. Em seguida, o referido projeto de lei foi colocado em discussão e votação em segundo turno e aprovado por unanimidade. O vereador Vinícius do Lavinho parabenizou o prefeito municipal pela aquisição de uma retroescavadeira adquirida através de convênio e também lembrou dos 50 anos da Biblioteca Municipal, registrando que a mesma recebeu 500 unidades em livros, CDs e DVDs. Nada mais havendo a tratar, o excelentíssimo senhor presidente ouve por bem encerrar os trabalhos, agradecendo a presença de todos. Eu, Virgílio Sebastião Vitor, vereador secretário, lavrei a presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por mim e pelos demais vereadores presentes. Ata da segunda reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 19ª legislatura da Câmara Municipal de Lagoa Dourada, exercício 2019, em discussão. Em votação. Quem tiver de acordo, permaneça deste encontro. Aprovado na unanimidade.
Agora sim, gostaria de pedir à secretária Leila para fazer a leitura das indicações. Indicação número 6 de 2019. A vereadora Marli Maria de Melo, que a esta subscreve, vem requerer que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal viabilize junto à Secretaria Municipal competente melhorias ou mesmo o calçamento da estrada que dá acesso ao local conhecido como Abóboras, neste município de Lagoa Dourada. Justificativa. A presente indicação justifica-se levando-se em consideração que a referida estrada, tanto antes da ferrovia quanto depois da mesma, está necessitando de encascalhamento ou outro calçamento, vista a dificuldade de tráfego de veículos. Por isso, requeiro o apoio de meus pares na aprovação da presente indicação. Câmara Municipal de Lagoa Dourada, 1º de março de 2019. Marli Maria de Melo, vereadora. Indicação número 06, 2019. Em discussão. Em votação. Quem tiver de acordo, permaneça já esse encontro. Indicação aprovada por unanimidade. Indicação 07, 2019. O vereador Vinícius do Lavinho, que a esta subscreve, vem requerer que, depois de ouvido o plenário, seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a seguinte indicação: que o Executivo Municipal viabilize desenvolver um folheto ou cartilha informativa, além de promover debates, palestras, grupos de reflexão e discussão sobre o feminicídio e a violência doméstica, proporcionando iniciativas públicas para prevenir e enfrentar o problema da violência contra as mulheres, podendo assim proteger e encorajar as mulheres a denunciarem tais agressões, seja física, psicológica, sexual ou verbal. Justificativa. O vereador Vinícius do Lavinho justifica a presente indicação, levando em consideração a importância e a necessidade de oferecer conhecimento para todas as mulheres, informações básicas sobre a Lei 11.340 de 2006, conhecida como Lei Maria da Penha,
e a Lei 13.104 de 2005, que combate o feminicídio, 2015, que combate o feminicídio e também o inclui no rol de crimes hediondos, uma vez que mais de 10 mulheres perdem a vida todos os dias em nosso país vítimas da violência. Para combater tantas atrocidades e agressões, é preciso falar, informar, divulgar e debater, pois a violência física e verbal precisa deixar de ser cultural, muitas vezes já enraizada numa sociedade conservadora ou mesmo na família, onde até a vítima passa a sentir culpa e vergonha pela situação, sofrendo calada, sob constante ameaça e medo. É preciso esclarecer que os homens, seja marido, noivo, namorado ou algum parente, não são donos do corpo e da vida dessas mulheres. Toda informação é válida, como forma de conscientizar, prevenir e proteger as mulheres. Até mesmo o uso de aplicativos de denúncia gratuitos são recursos importantes que salvam vidas e precisam ser de conhecimento público. Por isso, requeiro o apoio de meus ípares na aprovação da presente indicação. Câmara Municipal de Lagoa Dourada, 27 de fevereiro de 2019. Vinícius Cristiano Vieira de Rezende. Indicação número 07, 2019. Em discussão. Senhor presidente, boa noite a todos. Eu deixei essa indicação agora para a primeira reunião de março, já em função do dia de amanhã, 8 de março, Dia Internacional da Mulher, ao qual aproveito para parabenizar todas as mulheres por seu dia e dizer que realmente é uma situação que precisa ser cada vez mais falada, discutida, para encorajar todas as mulheres que foram agredidas, que denunciem. Visto que no Brasil tem estimativa que 500 mulheres são agredidas por hora. Então, e isso sem falar que muitas não fazem denúncia. Então, quer dizer, sofrem calada, com medo constante e sofrendo ameaça. Então, é uma indicação que visa, assim, discutir, que precisa levar o debate para ver se haja a diminuição dessa violência doméstica, que é principalmente contra a mulher, e desses fatos de feminicídio que estão aí na mídia o tempo todo. Só agora, durante os dias de do carnaval, foram vários e vários casos em muitos estados. Sem falar a questão de estupro. Então, tem que acabar com a impunidade. Então, debater, desde na escola, em todos os locais, na igreja, a questão dessa impunidade que há no Brasil. Principalmente, muitas que sofrem são aquelas que vivem em situação, às vezes, de vulnerabilidade, né? Às vezes mora em periferia, às vezes, muitas vezes negra. Então, tem que ser debatido isso e tem que diminuir essa impunidade. Então, cada vez mais conscientizar e debater que precisa ser denunciado esses casos, né? Porque o Brasil precisa tirar essa cultura aí que está aí, que a gente está vendo aí a todo momento. Indicação 07 de 2019 em votação. Quem tiver de acordo, permaneça do jeito que se encontra. Indicação aprovada em unanimidade.
Hoje serão distribuídos os projetos de resolução número 01/2019, projeto de lei complementar número 10/2019, projetos de leis de número 11/2019, 12/2019 e 13/2019, os quais a secretária procederá à leitura. Projeto de Resolução 01 de 2019. Revoga a Resolução 04 de 2017, que dispõe sobre a Escola do Legislativo de Lagoa Dourada e dá outras providências. A Câmara Municipal de Lagoa Dourada revoga a Resolução 04 de 2017 e, neste ato, aprova a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica revogada a Resolução 04 de 2017, que instituiu a Escola do Legislativo de Lagoa Dourada, da Câmara Municipal de Lagoa Dourada, que passa a ser regida nos presentes termos. Artigo 2º. São objetivos específicos da Escola do Legislativo de Lagoa Dourada: promover e estimular a capacitação política e técnica de forma continuada dos vereadores e servidores públicos do Poder Legislativo Municipal. Oferecer aos vereadores e aos servidores elementos para identificarem a missão do Poder Legislativo para que exerçam de forma eficaz suas atividades. Oferecer aos servidores, estagiários e aos profissionais terceirizados conhecimentos básicos para o exercício de funções diversas dentro do Legislativo e fora dele, quando em atividades voltadas para o público ao qual servem. Qualificar os servidores nas atividades de suporte técnico-administrativo, ampliando a sua formação em assuntos legislativos. Desenvolver programas e atividades específicas, objetivando a formação e a qualificação de lideranças comunitárias e políticas, bem como desenvolver ações de capacitação para a cidadania, visando promover uma melhor compreensão do poder legislativo e das práticas políticas e legislativas para todos os cidadãos lagoenses. Estimular a pesquisa técnico-acadêmica voltada ao legislativo em cooperação com outras instituições públicas e ou privadas. Planejar e organizar eventos sobre temas de repercussão na sociedade que contribuam para a educação política e o aprimoramento da prática legislativa. Integrar o programa Interlegis do Senado Federal, propiciando a participação dos vereadores e servidores em videoconferências e treinamentos presenciais e à distância. Ser agente de capacitação de vereadores e servidores de outras câmaras municipais e instituições no cumprimento de compromissos firmados com instituições parceiras. Artigo 3º. A Escola do Legislativo de Lagoa Dourada é diretamente subordinada à mesa diretora da Câmara Municipal de Lagoa Dourada. Artigo 4º. A Escola do Legislativo de Lagoa Dourada tem a seguinte estrutura organizacional: presidência, direção, coordenação pedagógica e de projetos, secretaria, conselho geral. Parágrafo 1º. As funções administrativas conforme estrutura organizacional proposta no caput deste artigo serão desenvolvidas em regime de colaboração, respectivamente, pelos seguintes agentes: presidência, pelo presidente da Câmara Municipal; direção, pelo diretor legislativo, que exercerá a função de diretor da Escola do Legislativo de Lagoa Dourada; coordenação pedagógica e de projetos, por servidor ou agente político da Câmara dos Vereadores, a ser designado pelo presidente da Câmara Municipal; secretaria, por servidor ou agente político da Câmara dos Vereadores, a ser designado pelo presidente da Câmara Municipal; conselho geral com a seguinte composição: o presidente da Câmara, o diretor legislativo, o assessor jurídico da Câmara Municipal, um membro da mesa diretora do Legislativo, um servidor efetivo ocupante do cargo de agente legislativo da Câmara. Parágrafo 2º. O projeto pedagógico da Escola do Legislativo de Lagoa Dourada será executado com apoio da Escola do Legislativo da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo e convênios firmados com universidades federais. Parágrafo 3º. As atribuições de cada cargo serão estabelecidas conforme plano de execução, a ser estabelecido no regimento interno da Escola do Legislativo da Câmara Municipal. Artigo 5º. As funções e atividades administrativas de que trata esta resolução são consideradas de relevante interesse público e não serão remuneradas. Artigo 6º. A mesa diretora, no prazo de 30 dias, instituirá, através de resolução,
o regimento interno da Escola do Legislativo de Lagoa Dourada, Minas Gerais. Artigo 7º. A Escola do Legislativo de Lagoa Dourada integrará a rede das escolas dos legislativos do Estado de Minas Gerais e a Associação Brasileira das Escolas do Legislativo. Artigo 8º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Lagoa Dourada, 21 de fevereiro de 2019. Nelly Lourenço Coimbra, presidente. Projeto de Lei Complementar número 10 de 2019. Disciplina a aprovação de projetos de loteamentos e desmembramentos de áreas para fins urbanos. O Prefeito Municipal de Lagoa Dourada, Estado de Minas Gerais, visando harmonizar a legislação municipal vigente com os preceitos da Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979 e suas alterações, bem como Decreto Estadual 44.646, de 31 de outubro de 2007, encaminha para aprovação dos nobres edis o seguinte projeto de lei complementar. Capítulo 1º. Das disposições gerais. Artigo 1º. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento, desmembramento, desdobro, observadas as disposições da Lei Federal 6.766, de 19 de dezembro de 1979, a legislação estadual, os provimentos do Tribunal de Justiça, bem como os preceitos previstos nesta lei. Parágrafo 1º. Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. Parágrafo 2º. Considera-se desmembramento ou desdobro a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes. Artigo 2º. Somente será admitido o parcelamento do solo para fins urbanos em zonas urbanas, de expansão urbana ou de urbanização específica, assim definidas pela legislação municipal. Parágrafo 1º. O parcelamento do solo para fins urbanos somente será admitido nas áreas localizadas dentro do perímetro urbano municipal, em áreas externas às zonas urbanas e internas ao perímetro municipal e em áreas localizadas dentro de perímetros ao redor de distritos e povoados, assim delimitadas pelos municípios e com autorização dos órgãos competentes. Parágrafo 2º. Não será permitido o parcelamento do solo em terrenos alagadiços e sujeitos a inundações antes de tomadas as providências para assegurar o escoamento das águas e mediante autorização e outorga das autoridades competentes. Em terrenos que tenham sido aterrados com material nocivo à saúde pública, sem que sejam previamente saneados e liberados pelos órgãos competentes. Em terreno com declividade igual ou superior a 47%, observado o disposto no artigo 3º. Em terrenos onde as condições geológicas não aconselham a edificação. Em áreas de preservação permanente, salvo nos termos da Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, número 369, de 28 de março de 2006, da Lei Estadual 14.309, de 19 de junho de 2002, ou legislação substituta, e mediante autorização do órgão ambiental competente. Em áreas onde a poluição impeça condições sanitárias suportáveis, até a sua correção e liberação pelos órgãos competentes. Em subbacias hidrográficas, enquadradas na classe especial e na classe 1, e em áreas de mananciais, de acordo com o disposto no artigo 1º e no inciso 6º do artigo 4º da Lei Estadual 10.793, de 2 de julho de 1992, ou legislação substituta. E em áreas total ou parcialmente ocupadas por vegetação nativa, sem prévia autorização do órgão competente. Parágrafo 3º. A autorização para desmatamento do bioma Mata Atlântica deverá ser precedida de anuência do órgão estadual competente, observado o disposto da Lei Federal 11.428, de 22 de dezembro de 2006, ou legislação substituta. Na análise de projetos de parcelamento do solo para fins urbanos, deverá ser observado o disposto na Lei Federal 9.985, de 18 de julho de 2000.
Artigo 3º. O parcelamento de áreas com declividade superior a 30% e inferior a 47% somente será admitido mediante condições especiais de controle ambiental e comprovação da estabilidade do solo por meio de laudo geotécnico, emitido por responsável técnico, devidamente acompanhado da referente anotação da responsabilidade técnica. Parágrafo único. Os lotes localizados em declividade entre 30% e 47% deverão ter área mínima igual ou superior a 4 vezes a área mínima permitida por essa lei. Artigo 4º. A regularização de parcelamentos dar-se-á de acordo com a legislação vigente. Capítulo 2. Da aprovação de loteamento, desmembramento ou desdobro. Artigo 5º. Compete à Secretaria Municipal de Planejamento e Administração o exame e anuência prévios à aprovação de projetos de parcelamento de solo, suas modificações e alterações pelos municípios, observadas as condições impostas pela legislação em vigor e ainda declarar a nulidade de projetos de parcelamento de solo, suas modificações e alterações, quando houver o descumprimento disposto na legislação. Exercer poder de polícia administrativa, notadamente no tocante à regulação urbana. Exigir garantia do empreendedor para resguardar a implantação dos equipamentos e serviços públicos obrigatórios para a aprovação do projeto. Artigo 6º. A modificação do uso de propriedade rural para fins urbanos em áreas situadas dentro do perímetro urbano, em zona urbana, de expansão urbana ou urbana especial, fica condicionada à prévia autorização da SEMPLA, que é a Secretaria Municipal de Planejamento e Administração, do órgão ambiental e produção rural e do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, INCRA. Parágrafo único. Não será permitida a modificação do uso de propriedade rural situada em zona rural para fins urbanos, inclusive para fins de parcelamentos como os denominados chacreamentos, sítios de recreios e afins. Capítulo 3. Das áreas não edificáveis. Artigo 7º. Caracterizam-se áreas não edificáveis. Faixa obrigatória de 15 metros ao longo das faixas de domínio público das rodovias e ferrovias. No raio de 200 metros das estações de tratamento de esgotamentos sanitários ou unidades de tratamento e compostagem de lixo, ressalvados os casos previstos na legislação federal ou estadual. As áreas de preservação permanente definidas pela legislação federal ou estadual. Áreas de preservação especial, APS. Outros casos previstos em lei. Parágrafo único. Para a reserva de faixa não edificável, vinculada a vias, será exigido, no âmbito do respectivo licenciamento ambiental, o cumprimento de critérios e parâmetros que garantam a segurança da população e a proteção do meio ambiente, conforme estabelecido nas normas técnicas pertinentes. Capítulo 4. Das áreas de preservação permanente e especial. Artigo 8º. Consideram-se áreas de preservação permanente, APPs, as situadas ao longo dos rios ou qualquer curso de água, desde o seu nível mais alto em faixa marginal, cuja largura mínima seja definida de acordo com a largura do curso de água. Ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 30 metros. Ao redor de nascente ou olho de água, ainda que intermitente, com raio mínimo de 50 metros, de tal forma que proteja a bacia hidrográfica contribuinte. Em trilha e em faixa marginal em proteção horizontal com largura mínima de 50 metros, a partir do limite do espaço brejoso ou encharcado. No topo de morros e montanhas, em áreas delimitadas a partir da curva de nível, correspondente a 2/3 da altura mínima da elevação em relação à base. Nas linhas de cumeada, em área delimitada a partir da curva de nível, correspondente a 2/3 da altura, em relação à base do pico mais baixo da cumeada, fixando-se a curva de nível para cada segmento da linha da cumeada equivalente a 1000 metros. Em encosta ou parte desta com declividade superior a 100% ou 45 graus na linha de maior declive. E em altitude superior a 1.800 metros, qualquer que seja a vegetação. Parágrafo único. Para fins desta lei também serão consideradas APPs as áreas estabelecidas pela legislação a qualquer tempo. Artigo 9º. Consideram-se área de preservação especial, APS, as situadas: parques ecológicos, bem como a área circundante de 30 metros do seu entorno, ressalvados os casos previstos em lei. Ao redor de lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de 30 metros, e outras previstas em lei.
Capítulo 5. Dos requisitos para parcelamento do solo urbano. Artigo 10. Os loteamentos atenderão aos seguintes requisitos: as áreas destinadas a sistema de circulação, vias públicas, praças, passeios e outros, a implantação de equipamento urbano e comunitário, bem como a espaços livres de uso público, serão proporcionais à densidade de ocupação prevista pelo plano diretor, ou aprovada por lei municipal para a zona em que se situem. A infraestrutura básica dos parcelamentos é constituída pelos equipamentos urbanos de escoamento das águas pluviais, iluminação pública, esgotamento sanitário, abastecimento de água potável, energia elétrica pública e domiciliar, passeios e vias de circulação devidamente pavimentados. As vias de loteamentos deverão possuir largura mínima de 8 metros, articularem-se com as vias adjacentes oficiais existentes ou projetadas e harmonizar-se com a topografia local. Os passeios deverão conter largura mínima de 1,5 m e conterão obrigatoriamente rampas de acessibilidade com igual medida nos pontos de travessia de pedestre, na forma estabelecida pela SEMPLA ou legislação específica. E os postes deverão manter área livre mínima de 1 m entre eles e o alinhamento das construções. Parágrafo 1º. A pavimentação e implantação dos passeios e das vias de circulação, assim como a construção das demais infraestruturas e equipamentos, deverão observar as normas técnicas e legislação, inclusive quanto à acessibilidade. Parágrafo 2º. As redes de água potável e esgoto serão implantadas no subterrâneo das áreas previstas para os passeios. Parágrafo 3º. As praças serão arborizadas por espécimes vegetais e quantitativos estabelecidos pela SEMPLA. Artigo 11. O percentual de áreas públicas não poderá ser inferior a 35% da gleba total a ser parcelada, observando-se maiores restrições da legislação municipal. Parágrafo 1º. Constituem-se as áreas públicas para fins desta lei: o sistema viário, as institucionais para equipamentos públicos urbanos e comunitários, perfazendo no mínimo de 5% da gleba, e os espaços livres de uso público, perfazendo no mínimo 10% da gleba. Parágrafo 2º. Consideram-se urbanos os equipamentos públicos de abastecimento de água, serviços de esgotos, energia elétrica, coletas de águas pluviais, rede telefônica, rede de TVs a cabo e internet e gás canalizado. Parágrafo 3º. Consideram-se comunitários os equipamentos públicos de educação, cultura, saúde, lazer e similares. Parágrafo 4º. Consideram-se espaços livres de uso público as áreas verdes, praças, bosques, áreas de lazer e similares. Parágrafo 5º. As áreas de uso institucional destinadas à implantação de equipamentos públicos e comunitários devem localizar-se em terrenos de declividade igual ou inferior a 30% e não poderão ser cortadas por cursos de água, valas, linha de transmissão e alta tensão. Parágrafo 6º. As áreas não edificáveis não poderão ser computadas como áreas públicas. Artigo 12. As áreas de preservação permanente e as faixas de servidão ao longo de linhas de transmissão de energia elétrica poderão ser destinadas como áreas públicas, mediante autorização da autoridade competente. Parágrafo 1º. No caso de áreas de preservação permanente, APPs, deverão ser respeitados os impedimentos legais de uso e ocupação, sendo permitido o cômputo das mesmas no cálculo de até 80% do total das áreas verdes do loteamento. Parágrafo 2º. As divisas laterais ou de fundos dos lotes deverão ser separadas das áreas verdes e APPs por vias públicas. Parágrafo 3º. As vias a que se refere o parágrafo 2º poderão ser substituídas por faixa não edificante de 8 metros, inserida nos lotes quando não houver interesse público na sua abertura, conforme manifestação do município. Parágrafo 4º. As áreas verdes deverão estar devidamente arborizadas por espécimes vegetais e quantidades estabelecidas pela SEMPLA. Artigo 3º. As áreas públicas integrarão o patrimônio municipal a partir do ato do registro do loteamento e deverão constar expressamente no projeto e memorial descritivo, sendo vedada a alteração de sua destinação. Parágrafo único. Aplica-se a presente vedação aos casos de regularização de loteamento. Artigo 3º. Em caso de projetos de loteamento... Artigo 14. É eu que já estou boiando. Artigo 14. Em caso de projeto de loteamento lindeiro e a via expressa, deverá ser prevista uma via local entre a faixa de domínio daquela e o loteamento. Parágrafo 1º.
A via expressa deverá ser separada da via local por canteiro com largura mínima de 2 metros, sendo que a articulação entre as vias dependerá de autorização prévia do órgão competente na gestão da via expressa. Parágrafo 2º. Para efeito desta lei, via expressa é aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindeiros e sem travessia de pedestres, em nível, incluindo-se aqui, obrigatoriamente, as rodovias federais e estaduais. Artigo 15. O alargamento e a complementação de infraestrutura de vias públicas existentes, assim como a implantação de via local e acessos especiais a que se refere o artigo 14, podem ser exigidos conforme projeto aprovado pelo órgão responsável pela via, nos casos de desmembramentos. Parágrafo único. São consideradas vias públicas aquelas oficializadas, abertas ou mantidas pelo poder público. Artigo 16. Os lotes possuirão área mínima de 200 metros quadrados e frente mínima de 10 metros, salvo quando o loteamento se destinar a urbanização específica, regularização de aglomerados irregulares pré-existentes ou edificação de conjuntos habitacionais, todos de interesse social, observadas as restrições da legislação. Artigo 17. Todos os lotes integrantes de projetos de desmembramentos deverão ter acesso direto a uma via pública veicular existente, aplicando-se no que for cabível os requisitos para os loteamentos. Artigo 18. A definição do padrão de urbanização e requisitos urbanísticos para o parcelamento de imóveis destinados para fins urbanos será feita pelo Poder Público Municipal, com o aval dos conselhos locais competentes à matéria. Parágrafo 1º. Para fins do estabelecido no caput serão utilizados os parâmetros definidos no anexo único. Parágrafo 2º. A extensão da quadra poderá ser superior ao máximo estabelecido no anexo único nos casos em que tratar-se da implantação de equipamentos não residenciais que exijam maiores dimensões de quadras, o que deverá ser justificado por laudo ou parecer técnico do município, ou tratar-se de parcelamento do solo em área de relevância ambiental, com previsão de baixa densidade de ocupação conforme legislação municipal. Capítulo 6. Do projeto de loteamento. Artigo 18. Na elaboração dos projetos de loteamento, o interessado observará, além de outros requisitos legais, o cumprimento das diretrizes estabelecidas para o uso do solo, as quais serão harmonizadas com as diretrizes do referente planejamento regional, estadual ou nacional, caso existentes, apresentando para este fim, em escala compatível, os seguintes dados: planta baixa da gleba a ser loteada com todos os seus confrontantes, curvas de nível de metro em metro, delimitação e indicação dos recursos hídricos existentes, nascentes, cursos de água, lagoas, áreas brejosas e áreas de várzeas, da vegetação, dos ambientes florestais e das construções existentes. Indicação dos arruamentos contíguos a todo o perímetro. Localização das vias de comunicação, das áreas livres, dos equipamentos urbanos e comunitários existentes no local ou em suas adjacências. E o tipo de uso predominante a que o loteamento se destina. Artigo 19. Outras diretrizes a serem observadas pelo empreendedor em, havendo necessidade pública justificada, serão expedidas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Administração e conterão o traçado básico e características geométricas do sistema viário principal do parcelamento, a localização aproximada dos terrenos destinados a equipamento urbano e comunitário e das áreas livres de uso público, as faixas sanitárias do terreno necessárias ao escoamento das águas pluviais e as faixas não edificáveis e de preservação permanente, e zona ou zonas de uso predominante da área, com indicação de usos compatíveis. Artigo 20. As diretrizes terão validade pelo prazo de 4 anos, contados a partir da data de expedição, período no qual o projeto deverá ser apresentado sob pena de caducidade. Artigo 21. Para avaliação do projeto de loteamento pela SEMPLA, o interessado deverá encaminhar à Prefeitura os seguintes documentos: projetos técnicos de engenharia completos, alusivos ao empreendimento, contendo o nome do proprietário, o nome do responsável técnico e a denominação do parcelamento, sendo exigível em todas as vias dos projetos, bem como em seus respectivos memoriais, as assinaturas do proprietário e do responsável técnico. Certidão negativa de ônus, negativo do imóvel, expedida há no máximo 30 dias. Certidão negativa de tributos municipais, estadual e federal. Fotocópia legível do documento de identidade do proprietário ou fotocópia contrato social atual e suas alterações, quando tratar-se de pessoa jurídica, seguido nas cópias dos documentos dos sócios administradores.
Anotação de responsabilidade técnica referente aos projetos, seguido dos comprovantes de pagamentos. Declaração de conformidade do empreendimento com a legislação vigente, inclusive normas técnicas expedidas pela ABNT, CREA, entre outras entidades. E o projeto completo, composto por levantamento planialtimétrico, projeto urbanístico e projeto de terraplanagem, com os respectivos memoriais descritivos e projeto de drenagem. Artigo 22. O levantamento planialtimétrico será apresentado na mesma escala do projeto urbanístico e em sistema de coordenadas do TM, com delimitação e confrontantes compatíveis com a descrição da certidão de registro do imóvel, contendo ainda curvas de nível de metro em metro e indicação do norte, delimitação do sistema viário existente circundando o imóvel, indicação das linhas de drenagem natural, cursos de água, vegetação de porte e locação dos afloramentos rochosos, locação de construções existentes e marcação diferenciada das áreas com declividade entre 30% e 47% e acima de 47%. Artigo 23. O projeto urbanístico conterá planta de localização em sistema de coordenadas do TM, com delimitação da área em análise e indicação do perímetro urbano em escala mínima de 1 por 25.000. Projeto na escala de 1 por 1.000, sendo aceita a escala de 1 por 2.000, caso o desenho ultrapasse em 2 vezes os limites do formato A0. Em sistema de coordenadas do TM, com delimitação exata, confrontantes, curvas de nível de metro em metro, indicação do norte, lotes e quadras numerados e cotados, e sistema de vias com todas as dimensões cotadas. Delimitação e indicação das áreas verdes, áreas de lazer, praças de esportes, equipamentos urbanos e comunitários, áreas de preservação e áreas não edificáveis. Indicação das vias adjacentes que se articulam com o arruamento proposto. Indicação das faixas de domínio sobre as linhas de alta tensão e aquelas de rodovias e ferrovias estabelecidas pelos órgãos competentes. Indicação dos cursos de águas e nascentes, suas respectivas faixas de domínio e de áreas alagadiças. Memorial descritivo contendo descrição sucinta do loteamento com suas características e fixação da zona ou zonas de uso predominante. Descrição das áreas públicas que passarão ao domínio do município com todas as dimensões confrontantes e área total. Enumeração dos equipamentos urbanos, comunitários e serviços públicos já existentes no loteamento e adjacências. Condições urbanísticas do loteamento e limitações que incidem sobre os lotes e suas construções, além daquelas constantes das diretrizes fixadas. Quadro descritivo de quadras e lotes de acordo com o modelo no anexo. Quadro descritivo do sistema viário de acordo com o modelo anexo. Descrição dos serviços de infraestrutura que farão parte do empreendimento. Artigo 24. Projeto de terraplanagem conterá projeto na mesma escala do projeto urbanístico e em sistema de coordenadas do TM, com curvas de nível de metro em metro e indicação do norte. Indicação dos lotes e sistema viário proposto por... Indicação dos lotes e sistema viário proposto com estaqueamento das vias a cada 20 metros e cota do eixo da pista em cada estaca. Perfis longitudinais, grades de todas as vias em escala de 1 por 1.000 na horizontal e 1 por 100 na vertical, contendo o estaqueamento com o número da estaca, o traçado do terreno original e da via projetada. Perfis transversais de todos os tipos de vias em escala de 1 por 100, horizontal e vertical, contendo o traçado da faixa de rolamento, dos passeios e demais elementos com as respectivas cotas. Traçado dos taludes de corte e aterro projetados para a execução das vias. E memorial descritivo de terraplanagem contendo determinação da inclinação dos taludes de corte e aterro e caracterização do tipo de solo. Artigo 25. O projeto de drenagem conterá projeto na mesma escala do projeto urbanístico e em sistema de coordenadas do TM com curvas de nível de metro em metro e indicação do norte. Indicação dos lotes e sistema viário proposto. Divisão das subbacias utilizadas para cálculo de vazão. Indicação do sentido de escoamento das águas pluviais proposto e indicação das estruturas de captação, transporte e disposição final, com detalhamento das dimensões, declividade longitudinal e profundidade. Capítulo 7. Dos projetos de desmembramento. Artigo 26. Para avaliação do projeto de desmembramento pela SEMPLA, o interessado deverá encaminhar à Prefeitura os seguintes documentos: projetos técnicos de engenharia completos, alusivos ao empreendimento, contendo o nome do proprietário,
o nome do responsável técnico e a denominação do parcelamento, sendo exigível em todas as vias dos projetos, bem como em seus respectivos memoriais, as assinaturas do proprietário e do responsável técnico. Certidão negativa do ônus negativo do imóvel expedida há no máximo 30 dias. Certidão negativa de tributos municipais, estadual e federal. Fotocópia legível do documento de identidade do proprietário ou fotocópia contrato social atual e suas alterações quando tratar-se de pessoa jurídica, seguido das cópias dos documentos dos sócios administradores, e a anotação da responsabilidade técnica referente aos projetos, seguido dos comprovantes de pagamentos. Parágrafo único. Além da documentação especificada nos incisos do caput, o interessado pelo desmembramento apresentará planta de localização com delimitação da área em análise e indicação do perímetro urbano em escala de no mínimo 1 por 10.000, tal que possibilite a identificação do imóvel. Planta da situação atual do imóvel na mesma escala do projeto. Projeto na escala de 1 por 500 em sistema de coordenadas UTM, com delimitação exata, confrontantes, curvas de nível de metro em metro e indicação do norte. Indicação da divisão de lotes pretendida, lotes numerados e cotados. Sistema viário existente circundando o imóvel com todas as dimensões cotadas. Indicação de áreas não edificáveis ou de preservação se houver. Indicação do tipo de uso predominante no local. Selo de acordo com o modelo anexo e memorial descritivo contendo descrição da área com suas características, descrição das áreas públicas caso existam, com todas as dimensões confrontantes e área final, e quadro descritivo de acordo com o modelo em anexo. Capítulo 8 das obrigações complementares. Artigo 27. A análise do processo far-se-á de acordo com a legislação federal, estadual e municipal e, se necessário, a SEMPLA condicionará a anuência do município à apresentação de licenciamento ambiental de todo o empreendimento, conforme o caso, e ainda a prévia manifestação do Conselho Local competente, de outros órgãos federais ou estaduais, se necessário, competindo ao interessado providenciar a remessa de cópia do processo aos órgãos indicados. Artigo 28. O exame e a concessão da anuência prévia pela SEMPLA ocorrerão no prazo máximo de 90 dias contados a partir da data da protocolização do processo na Prefeitura. Artigo 29. Concedida a aprovação pela SEMPLA, o proprietário submeterá o projeto ao registro imobiliário no prazo máximo de 180 dias, sob pena de caducidade da aprovação. Parágrafo único. Realizado o registro, o proprietário encaminhará a cópia do mesmo para a Prefeitura no prazo de 30 dias. Capítulo 9. Disposição final. Artigo 31. O proprietário, no caso de loteamento, reservará lotes em quantidades suficientes para garantir a realização de todas as obras de infraestruturas legais exigidas para a regularidade do empreendimento, tais como pavimentações, sistema de água e esgoto, passeios, iluminação pública, entre outros, sob pena de sobrestamento da transferência dos mesmos pelo município. Artigo 32. As infraestruturas a serem implantadas no empreendimento observarão a legislação vigente, especialmente normas técnicas emitidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas, CREA, órgãos ambientais, entre outros, sob pena de embargo da obra. Artigo 33. O prazo de garantia mínimo das obras e infraestruturas será de 5 anos, contado do recebimento definitivo das mesmas pela Prefeitura. Artigo 34. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no que couber e for necessário. Artigo 35. Esta lei não se aplica aos empreendimentos sob análise da Prefeitura na data de sua publicação, ressalvadas as previsões de garantia nela previstas, bem como aos casos de caducidade da aprovação. Artigo 36. Pertencem à presente lei o conteúdo dos anexos a ela incorporados. Artigo 37. Em havendo conflito normativo, prevalecerão as disposições da legislação federal ou estadual em relação às disposições na presente lei. Artigo 38. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as leis complementares número 108 e 108 de 2006 e 182 de 2014. Gabinete do Executivo, Prefeitura Municipal, Lagoa Dourada, 22 de fevereiro de 2019. Anexo 1. Lei Complementar 10 de 2019. Como parâmetros para aprovação do empreendimento, conforme o caso, deverão seguir os dispostos a seguir. A máxima extensão da somatória das testadas de lotes contíguos e compreendidos entre duas vias transversais veiculares, ou seja, a máxima extensão da quadra deverá ser de 200 metros. As áreas institucionais para equipamentos públicos urbanos e comunitários
deverão ter no mínimo 20 metros de frente para o sistema viário principal. Em desmembramentos de áreas já edificadas, os parâmetros urbanísticos deverão ser respeitados. As vias veiculares deverão seguir os parâmetros do quadro 1. A classificação de vias urbanas será a seguinte. Definem-se como via arterial, aquela caracterizada por interseções em nível, geralmente